O Morin, ele participou da resistência francesa, né? Ele entrou no Partido Comunista durante praticamente na guerra, um pouquinho antes da guerra, e se afastou para a guerra. E se afastou em 51 do Partido Comunista. Foi toda a resistência francesa, lutou, e eu vou falar alguma coisa disso, eu vou falar agora, mas o que eu quero dar uma ideia para vocês, talvez um pouquinho, jogar um pouquinho de molho no que, mais molho no que o Mércio disse, o professor Mércio, meu colega. Então é o seguinte, o Morin, ele, se for olhar a dimensão dele, uma dimensão, se for ver a produção dele, tem mais de 50 livros, e em português tem mais de 40 livros traduzidos. E ele eu acho até o contrário, que ele não é muito lido na academia, não. Tem uma área, numa área específica, ele é muito considerado, que é na área de educação. Embora ele produziu poucos livros, interessantes livros, mas poucos são seus livros que dedicam exclusivamente à educação. Foi apropriado pelo pessoal da educação muito bem, mas a obra dele é muito maior do que isso. Mesmo o pessoal da educação, às vezes eu fico lendo, eu vejo que não utiliza outra parte da obra dele, fica em cima da cabeça bem feita, os 7 saberes e tal, fica em cima dos livros deles muito interessantes, porém eu não conheço ninguém, não conheço um aqui no HCTE, nos meus contatos, que tenha lido, por exemplo, uma obra capital e importante de Morin, que é o Método. O Método são 6 livros, em todo de 400 páginas cada livro, quer dizer, são 2.000 e poucas páginas. Eu só conheço uma pessoa que leu todos eles, que é uma aluna minha. Ela chegou a ler, então, todos. Ela, por acaso, não está nem presente. Mas, então, eu queria falar, conversa, de resto, vocês vão observar nesse papel que eu dei a vocês aí, a dimensão do Morin. Eu quero também, logo a seguir, eu quero parabenizar, primeiro, o professor Mércio, por ter tido essa ideia genial de que a gente reserve as quartas-feiras para uma discussão de uma coisa que tem que ser ou se não é, tem que ser o nosso perfil. É o perfil da interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. Então é isso. Então o fato de... antes de continuar, eu vou falar. Eu fiquei para apresentar com mais precisão as coisas que eu falava, pensei em escrever um texto. Quando eu estava escrevendo um texto, eu falei, de certa maneira, é chato ficar lendo o texto. Então, eu tive um trabalho muito grande, me cansou muito, transformar esse texto em slide para apresentar a vocês, mas me ajuda muito. Quer dizer, vai me ajudar muito a precisar mais o que vou falar. Né? Eu vou me ater muitas vezes ao texto, não nesse momento inicial, mas é isso. Nesse momento inicial, são essas duas questões. Primeiro, o fato da gente reservar isso, esse momento muito importante, às quartas-feiras, para uma discussão do problema da interdisciplinaridade. Então, eu coloquei, quer dizer, essa ideia foi, não vou passar, que já foi falado pelo Mércio. Bom, eu, em vez de começar em cima de Morin, eu vou fazer um anúncio da comemoração de uma obra publicada há 150 anos e há 50 anos no Brasil. Eu vou falar sobre ela logo a seguir. Depois eu vou passar, então, para a questão de Morin.
Se sobrar se sobrar tempo, eu também gostaria de falar com vocês sobre a nossa inserção como interdisciplinaridade de uma maneira institucional. É bom que vocês tenham conhecimento disso, mas se não tiver agora oportunidade de falar, eu falarei em outra 10, 15 minutos, em outra oportunidade sobre isso. Né? Eu vou dar mais atenção para as questões acadêmicas. Então, essa obra que eu quero anunciar trata-se do Capital. O Capital foi produzido há 150 anos atrás e ele é tão importante. Veja só, no Brasil, a primeira publicação é de 1967, ou seja, 100 anos depois. De 67 até o presente, além das edições, não se trata de edições. É lógico que o Capital tem várias edições, a primeira publicação, mas foram feitas outras publicações. Eu lembro, tem aqui, anuncio para vocês, que foi feita uma publicação da Abril, uma coleção chamada Os Economistas, né? Tem um pouco de diferença. Quem já cotejou as duas pode perceber alguma melhoria na tradução e tal. E temos essa terceira, mais recente, 2003, e aí, quando coloco essas datas, eu estou me referindo ao primeiro livro apenas, né? O segundo livro do Capital, pela Boitempo, saiu o ano passado, recentemente. Né? Então, os outros livros são outras datas. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma dimensão de que essa obra, e ela eu considero uma obra muito importante sob o ponto de vista da interdisciplinaridade. E não é apenas uma observação minha. Por exemplo, nessa última lançamento do Capital, há um prefácio, uma apresentação do Gorenner. E o Gorenner destaca esse aspecto na obra de Marx. Né? E outros também, mas eu quero dizer que quem for ler essa obra vai perceber lá que destaca o caráter interdisciplinar do Capital. Então, ela, na verdade, a obra de Marx é uma análise crítica da sociedade capitalista, mas ela é interdisciplinar porque ela procura uma unificação da economia política, da sociologia, historiografia, demografia, geografia econômica, filosofia e antropologia. Quem vai ler pode encontrar tudo isso lá. Né? Então, eu quero chamar a atenção desse aspecto e comemorando esses 150 anos da obra, que imagino que vai ocorrer em algum lugar aí. Na obra de Marx, a gente vai perceber também que as categorias que ele usa no Capital se enlaçam com os aspectos, como eu digo aí, extraeconômicos, os mais variados, né? E nós vamos ver que ele trata de uma extensa quantidade de questões. Eu coloquei Estado, legislação, tecnologia, ciências e demografia, e vai por aí afora. Relações internacionais também importantes. E tudo, quem vai ler vai perceber uma coisa, uma erudição muito grande e um encaixe dos assuntos também notável. Alguns capítulos chamados históricos, ele conduz uma obra que é considerada por vários também pensadores como uma obra científica, mas ele consegue colocar um aspecto histórico encaixado com o desenvolvimento que ele praticou na exposição que ele fez ao Capital. Então, eu quero chamar esse lado
de coerência e erudição. E outra coisa, é usual se falar que o Marx, né, que a obra dele, né, parece como sendo a economia como base do seu pensamento. Realmente tem isso, mas ela não é determinante. Quando ele faz isso, ele enlaça com outros aspectos culturais. Mesmo, como eu coloquei, o geodeterminismo, ele não desconhece, ele não é o geodeterminismo, mas ele não desconhece que os condicionamentos geográficos têm uma importância para o desenvolvimento das forças produtivas. Ele não mostra, que tem uma crítica de alguns pensadores, quem quiser, até tem um estudo, por exemplo, eu vou falar de uma pessoa que aparentemente está nesse campo de marxista, como Boaventura Santos. Eu tenho alguns artigos tem um artigo que mostra, né, ele considera o Marx um determinista. Vai ser escrito, né? Eu posso, quem quiser, eu passo esse texto e a gente vê. Bom, mas há também no Capital uma coisa que é muito importante. Aqui não falo ao final do que escrevi aqui, que não há harmonia nos procedimentos, e destaca o caráter então, predador da burguesia e não do homem. Eu coloquei uma letra maiúscula porque é uma coisa importante, a ideia de homem genérico. Nós vamos ver que Morin gosta muito dessa ideia. Quer dizer, é um caráter predador da burguesia, do capitalista, né, como queira. Bom, vamos passar aqui. Por exemplo, eu chamei a atenção aqui até para sobre o aspecto antropológico. Eu ia falar um pouco, mas eu vou deixar eu brincar um pouco com o meu querido mestre, mas quer dizer, há uma antropologia. E o centro da antropologia que se encontra no Capital, olhando essas coisas, eu utilizei muito do Oriente e outras pessoas, está relacionado ao trabalho. O trabalho é o fundamento antropológico das relações econômicas e sociais. É disso que Marx parte, né? Então, eu gostaria de destacar dois aspectos para esse livro, então de vez em quando eu vou ter que ler, que se pode extrair de sua obra para um trabalho interdisciplinar. Trata de historicidade, a necessidade radical de pensar na história, portanto, na gênese e do caráter dialético dessa mesma realidade. Não vou falar detidamente disso, mas vou retomar com essas questões quando, logo a seguir, eu vou falar de Morin. Uma coisa importante para se falar do Capital também é que ele levou 15 anos para fazer. Ele se muda, expulso de vários países e acaba finalmente indo para a Inglaterra, onde não sai mais. Até a morte dele, viveu na Inglaterra a partir de 1849. Mesmo antes dele começar a fazer o Capital, já as mudanças, as expulsões que ele sofria dos diferentes países, ele carregava a mudança dele mais pesada, bem mais pesada, e tem livros novos que apontam para isso, e eram os seus manuscritos. Ele desde a idade de 15, 16 anos, tudo que ele diz, ele tratava. Ele leu uma quantidade imensa. Por exemplo, para construir o Capital, ele não leu os economistas, ele leu todos, e tudo sobre todos. A extensa obra dele.
Até eu vou contar um fato que eu fiquei sabendo, eu achei até risível. Né? Tem um livro que recente chamado Amor e Marx, que é mais centrado na mulher dele, na Gini, mais centrado na figura, quem foi a mulher dele e o que ela fez. Então é um livro interessante. E lá conta que ele, quando ele foi passar a lua de mel, ele levou 45 livros e leu os 45 livros durante a... Ele leu todo o Hegel durante a lua de mel. Quer dizer, agora não era só ler, não. Ler e tratar. Então, e isso se conserva toda a mudança dele, toda essa quantidade imensa de rascunhos. Para vocês terem uma ideia, até a obra dele, considerando os extratos também, não as obras que ele fez com arrumado e tal, mas considerando as obras dele, tem um projeto chamado Mega, e o Mega 4, são 32 livros e mais ou menos 1.700 páginas cada livro. Tá? Deve terminar por volta de 20, 21, 22. Quer dizer, há uma quantidade imensa, imensa ainda não publicada do que ele escreveu. Imagine 32 volumes, 1.700 páginas. É uma pessoa erudita e dedicou sua vida. E eu queria salientar mais uma coisa importante, que o Morin vai chamar a atenção disso. Vai falar do caráter genial de Marx. Não é apenas os estudos, não. Ele, durante esses 15 anos que ele viveu na Inglaterra, ele militava. O que ele falou não se trata de interpretar a sociedade, e se de transformar. Então, esse caráter, ele não era um sujeito que... Ele ficou muito tempo, de fato, na biblioteca da Inglaterra. Há relatos disso, mas parte do tempo ele dedicava na prática. Quer dizer, ele não só procurava interpretar a sociedade, ele fazia jus ao que pensava. Se trata também de transformar. Bom, aqui já está terminando. Há outros autores que eu coloquei isso aqui, nem citei de onde veio isso aí, mas há alguns autores que, ao pensarem sobre Marx, né, lê, conhece Marx profundamente, e no caso aí é o Lukács, ele fala que, na verdade, o Capital é um complexo de complexos. Isso já é feito por outros autores antes de Morin. Já se falava em complexidade e que o Capital é um complexo de complexos. Até as partes que vão compor esse todo são complexos. Né? E quem dá movimento a esse complexo de complexos são as contradições, que devem comportar, evidentemente, mediações. Essas considerações, então, nós extraímos do Capital. Porque eu chamei a atenção da complexidade e da contradição, porque isso vai estar no cerne do pensamento de Morin. Então, isso aqui é uma coisa que eu julgo importante comentar aqui com vocês. Quando se fala em contradição, e também nós vamos ver como é que o Morin considera contradição. Vamos ver, há uma ideia de contradição, uma corriqueira, e ela existe e nós temos que considerá-la também com essa possibilidade. São contraditórios como quando você tem, você fala assim, todos os melros são brancos, todos os melros são pretos. Ou é uma coisa ou é outra. Né? Tem essa ideia de é uma contradição se falar isso. Essa não é a contradição que nós vamos encontrar na exposição do Morin, e eu acho que tampouco é do Marx.
ele não fala isso dessa forma, ele fala outra coisa ao fazer uma crítica às contradições, as contradições de Marx e de Hegel. Quer dizer, aqui embaixo, então, eu falo, há uma outra ideia sobre contradição ocorrendo quando duas forças aparentemente opostas estão presentes, ao mesmo tempo, em determinadas situações, entidades, processos, eventos. Então, nós vamos passar com isso as considerações de Edgar Morin sobre interdisciplinaridade. Bom, eu acho que um assunto, usando a própria palavra do Morin, um assunto altamente complexo. Então eu tive que pensar, foi quinta-feira que o professor Besso me convidou para essa palestra, então eu comecei a maturar como eu vou falar sobre isso, como eu vou falar sobre o Morin. Então eu peguei como referência um livro, quer ver, gozado, tem um aluno aqui meu, tem Nivaldo. Tem a Thaís também. Mas no passado, eu sei, o Anache e o Laurencel. Como? Laurencel. Laurencel foram também meus alunos, mas foram na matéria de História das Técnicas 2, né? Não foram da parte. Eu inicio esse curso em cima de um livro chamado O Filósofo. Por quê? Trata de um livro não só autobiográfico. Existe uma autobiografia, sim, existem alguns aspectos que o vai falar da vida dele. Porém, o que ele chama atenção, procura chamar atenção, é como ele forma esse pensamento dele. Então ele vai buscar, ele vai falar quais são os filósofos importantes. E vai falar de cada um, o que ele retira de cada um e vai construir o seu pensamento. Ele gozado que nesse trabalho dele, ele fala muito em romancista. Na verdade, não é só Dostoiévski, embora para ele Dostoiévski seja a expressão máxima. Mas ele debruça muito sobre matemáticos e metamatemáticos. E aí eu citei alguns, depois eu vou citar outros aí. Mas ele vai também buscar pensamentos em cima de Buda, de Jesus e, pasme, de Beethoven. Né? Ele vai fazer isso. O que já mostra que é um pensamento que pega essa parte social, a parte científica e a parte de artes, de considerações sobre a poesia, a música e o pensamento dele é assentado. E esse livro mostra como ele constrói esse pensamento usando esses autores. Então ele diz isso, né, que ele sempre foi animado pela vontade de enlaçar tudo quanto é possível, filosofia, ciência, literatura e poesia. Essa é a intenção dele e eu acho que ele pratica isso. Opa, vou desligar isso aqui. Eu nem percebi que eu deixei ligado. Bom, ou seja, realizar uma busca da complexidade para ele. Então, já uma ideia de complexidade é esse enlace das várias ciências e conhecimento. Ele também fala em ciência humana. Há muitos autores que não falam em ciência humana, e sim humanidade, teorias para diferenciar um pouco. A ideia de que ciências humanas é uma ideia que, para alguns autores, traz uma ideia de positivismo, de você tentar fazer com as ciências sociais coisas que você faz com a ciência física. Então, procuro não chamar esse nome. Quem for pesquisar, tem
tem alguma coisa de positivismo na sua genética, e tentar usar esse termo. Mas a realidade, a gente pensa na realidade humana com os ossos contradições. Deixa eu continuar aqui. Bom, eu só quero registrar, isso eu fiz que eu estava fazendo na hora pensei. Esse foi, embora eu tenha elegi o livro do Meus Filósofos de Morin, eu tinha que fazer um apanhado. Isso é impossível se apresentar essa obra em uma hora. Então eu fiz um apanhado, outras pessoas poderiam fazer outra. Em geral, na minha disciplina, eu peço que o aluno faça uma apresentação sobre os meus filósofos. Peço isso. Então não faz do seu jeito. E há várias maneiras possíveis de ser feito. Eu procurei, usando os meus interesses, a proposição posta pelo professor Bessa, eu, pensando nesse conjunto, eu fiz esse arranjo. Nesse fim de semana, né? Tem mais coisas aqui? Bom, eu acho que é possível a gente apresentar de várias maneiras isso. Bom, mas de qualquer forma ele oferece uma imagem interessante da constituição desse pensamento. Essa imagem que ele dá no livro é muito interessante. O mel que ele produz, bom, se é mel não, mas ele diz que é mel, é como se fosse uma abelha, fosse lá em cada flor e pegasse o que há em cada um, né? Tanto é que no conjunto dos autores apresentam, que eu vou falar sobre eles, eu tiro só algumas pequenas coisas e não há uma crítica aos autores, exceto que nós vamos ver aqui, que é o Descartes. Ele acha importante, faz uma crítica, em geral ele vai colher o pólen e vai falar sobre cada um o que oferece. Ele diz que foi animado por uma pergunta desde a infância, desde a adolescência, desde jovem, uma pergunta feita por Kant: o que posso saber? E mais tarde ele vai incorporar uma pergunta que o Montaigne sempre faz também: que sei eu? Essas duas coisas ele conduz no livro dele como algo que tem orientado o pensamento e o trabalho dele. O que posso saber e que sei eu? Ele salienta isso já no início. Eu escolhi essas questões, alguém poderia escolher outras, como eu disse, que 4 demônios antagônicos e complementares